que tem missa normalmente é a Igreja dos Homens Brancos. Ela foi feita 3 vezes, ao fato de ela ser feita maior do que as outras, ela acabou afundando porque o terreno era manguezal. Então a primeira construção dela foi em 1600, a segunda 1733 e a última foi em 1863 e eles pararam a obra pela metade. Ela não tem a torre e o sino dela ficou na reta das janelas, tá? Que ela estava afundando novamente. Esse casarão de esquina é a casa do Almir Klink, um navegador brasileiro que atravessou o Oceano Atlântico num barco a remo e a vela. Essa casa ela tem esse desenho nas paredes, são um símbolo da maçonaria, símbolo maçônico. Era um casa de barões de café e cana-de-açúcar no período de 1667, tá? A cidade também foi feita nesse mesmo período para fazer o escoamento do ouro. O ouro vinha de Minas, passava por Paraty e ia para Portugal. De Portugal ao Brasil eles traziam as especiarias, cravo da Índia, canela, sal, carne seca, escravos e outras mercadorias mais. Então eles colocavam essas pedras como peso, tá, no navio, deixando a pedra e levando o ouro. Então por isso a cidade foi toda feita de pedras, casas e ruas, tá bom? Tá vendo aquela porta azul ali no final, gente? É a casa da atriz Nanda Costa, a morena que fez a novela Salve Jorge, tá? Ela nasceu ali, não faz parte da história, mas todo mundo pergunta onde que mora, né? Ela nasceu ali naquela casa azulzinha ali. Estamos aqui na Rua da Capela. Nós vamos avistar agora a Capela Nossa Senhora das Dores, uma igreja só para as mulheres. Eram separados homens e mulheres de escravos, tá? Essa igreja que a gente vai ver aqui na frente, a Igreja das Mulheres Brancas. A Baía de Paraty ela é toda fechada pelos continentes, por isso utilizaram a cidade para fazer o escoamento do ouro, assim ficando fácil de capturar os piratas, tá? Ela só tem uma saída pelo mar ali, ó. E aquela ali é a Praia do Pontal, uma das praias da cidade. Na Mata Verde é o Morro do Forte, onde fica localizado ali os canhões que defendiam a pirataria, onde foi construída a primeira cidade de Paraty, tá? Ela foi feita lá naquela Mata Verde. Ela se chamava Vila Velha e Vila de São Roque. Depois Maria Jaco de Mello, uma fazendeira rica, doou a parte do terreno para a construção da Vila de Paraty, que é essa que a gente está conhecendo agora. Aquela ilha maior redonda ali onde tem o veleiro, ó, ela é chamada Ilha da Bexiga. Eles tinham uma doença chamada bexigueira. Eles separavam pessoas da população e jogavam naquela ilha com medo de contaminar a cidade. Pessoas ficavam lá no período de 40 dias de quarentena. Caso curasse, voltavam. Se não, continuavam lá até morrer. Essa doença hoje ela é chamada varíola, tá? A Igreja das Mulheres, gente, ela só tem uma torre para não pagar os impostos. Se eles colocassem 2 torres, elas teriam que pagar os impostos. Fazia a construção da igreja e mandaria imposto para Roma. Como eles não queriam pagar, eles sempre deixavam faltando alguma parte que era visível. A obra nunca era terminada e ela era chamada obra de igreja, uma obra que nunca termina, tá? A fenda abaixo da janela, chamada frecheira, eles também atiravam contra os piratas e essa igreja se tornaria forte, defendendo contra a pirataria, tá? Vocês querem descer, tirar foto, alguma coisa? Pode ficar à vontade. Como é o nome dela mesmo, essa igreja? Capela Nossa Senhora das Dores, a Igreja das Mulheres, tá? Cuidado da bolsa da tia. Chegamos. Cadê a foto? Pouco vento, né? Tira aqui, Marcão, agora. Colocou no modo aqui diferente. Ixi, meu Deus, Deu pausa na tua gravação. Acontece isso, nossa. Eu nunca Botou naquele modo assim, ó. foi. Foto. Foi na hora. Deixa eu bater no panela, que aí. Eu não sei não. Ah, tá, tirou. Pessoal, se vocês ficarem bem aqui na frente, eu ia tirar foto, vocês aparecem mais e aparecem toda a igreja, tá? Isso ele passa a ser pequenininho. Aí vocês vêm bem pra frente aqui, ó. Pode vir vocês mesmo que tá tirando foto. Vem bem pra frente, ó. Pode vir, pode vir. Vem, vem, vem.
Vem bem pra frente, vem, pode vir, vem. Aí, para aí. Agora ele vai tirar a foto lá. Aí vocês não precisam aumentar, entendeu? Na foto sumir a igreja. Aí aparece vocês e aparece a igreja. Valeu. Porque aqui os prédios são bem grandes, aí então o que acontece? Quando você tira lá no pertinho do prédio, aí quando você abrir a foto, aí só vai aparecer a porta do prédio, entendeu? Aí some todo o prédio. Assim não, vocês estando aqui pertinho da câmera, aparece vocês e aparece o prédio também. Pessoal, então como eu falei pra vocês, né? Essa aqui é a Igreja das Mulheres, ela só tem uma torre, não pagava os impostos. E esse imposto ele era chamado quinto, tá? Quando eles vinham buscar esse imposto, como a viagem era muito longe, né? E eles teriam ali então que buscar esse imposto e aqui era muito quente, eles falavam que vinha buscar o quinto dos infernos, que é muito longe, tá? Muito longe e muito quente essa cidade. Nós temos aqui a igrejinha menor, tá vendo essa amarelinha aqui, ó? É o cemitério de Gavetas da Irmandade. Por que cemitério de Gavetas? Porque o terreno todo ele era manguezal. Ele não fazia cova no chão, fazia na parede dessas igrejas para que a maré pudesse subir e lavar toda a rua da cidade. Não tinha tubulação de esgotos, então a maré subia fazendo o serviço de limpeza. Até hoje acontece isso, dessa maré subir e assim então lavar toda a rua da cidade. Em período de lua ela dá um nível mais alto, a gente vai ver a marca nas paredes lá na frente, tá? Nível da água onde ela chega. Telhados comuns, tá vendo? Com uma telha só, eram as casas mais pobres da época, os telhados sem eira nem beira. Mais à frente nós vamos ver as casas com eira e beira. Assim eles sabiam as classes sociais, sabiam quem era rico e quem era pobre pelo beiral do telhado. Tá? Com uma telha só igual essa daqui, ó, eram as casinhas pobres. Mas com dois beirais mais à frente, eram as casas mais ricas. Por isso surgiu aí a expressão sem eira nem beira, tá? Tá vendo? A eira e beira são esses dois, ó, o branco e o vermelho, tá? A eira e a beira, tá vendo? Esse telhadinho aí. Esse aqui é os pobres. Esse era rico, eira e beira. O pobre só tinha um telhado, como se fosse só a parte branca, né? A gente vai ver ali na frente, vai dar pra vocês destacar melhor, tá? Que vai estar junto, né? Aí dá pra ver melhor. Todo o telhado da cidade, gente, ó, todas as telhas não se encaixam normalmente. Essas telhas eram modeladas nas coxas das mulheres escravas. Mulheres com as pernas grossas, outras mais finas. Ficavam diferenciados e eram chamados feito nas coxas, aonde deu o dito popular. Tudo que é mal feito, ele é feito nas coxas, tá? Aqui é a pousada do ouro, pousada oficial da FIP, da Festa Literária, da Feira Internacional do Livro. Essa pousada é onde ficam os autores e escritores de livros aí, tá? Pousada do ouro. Tá vendo os telhadinhos comuns, a sem eira nem beira, ele não tem beiral, tá vendo? É só a telha em cima do muro aí, tá vendo? A frente aí, ó. Só uma telha em cima do muro, tá? Aqui a livraria Café. Essa livraria até o final dela é a Casa do Príncipe, D. João Orleans de Bragança, da família imperial de D. João VI. É esse prédio todo aqui, ó, ele vai até lá no final, tá vendo? A casa da família de D. João, tá? Ainda mora os descendentes da família dele, D. Orleans de Bragança, lá naquelas árvores, esse prédio todo até lá no final, tá? Aqui nós vamos ver, ó, a Capitania dos Portos. Aqui é onde faz a fiscalização dos barcos de passeio, tá? Capitania dos Portos aqui, tá bom? Bom dia, bom dia. Oi? Pode sim. Vai descer? Vai lá? Pode tirar? Tira lá, Vai lá, vai lá. Eu vou também. Eu vou também. Vocês são desunidos, né? Tiraram, cada um tirou um. Cada um no seu face. Vai pra tirar com eles. Moço,
pode tirar com nós, não sei, Senhora? Vocês podem tirar com a gente? Mano, porque a gente está na época do período eleitoral. Então a gente tem orientações para evitar fotos que não sejam oficiais. Tá bom? Obrigado. Nada. É isso, mãe. Período eleitoral. Daqui a pouco a campanha, né? Gente, nós temos aqui, tá vendo, ó, as duas casas mais bonitas do Centro Histórico. Essa casa ela tem os abacaxis, desenho nas paredes são símbolo da maçonaria. O abacaxi ele é símbolo da nobreza, boa-vinda e prosperidade. A simbologia do abacaxi era a coroa real, a cor amarela do ouro e a escama do peixe. Era utilizado o abacaxi, ele era uma fruta típica do Brasil e já nascia coroado. Assim como o príncipe e rainha, o abacaxi ele já tinha sua própria coroa, tá? As cornetas serviam para tirar as águas dessa casa, como se fosse uma calha. E o tapete ali de ferro é chamado pé rapado. Pessoas que eram pobres teriam que limpar os seus pés sobre a porta. Pessoas mais ricas já não precisavam. Andavam a cavalo ou tinham calçado. Por isso o pobre é chamado de pé rapado, tá? Essa casa hoje é de um francês. Essas três aqui é da família de Roberto Marinho, dono da Rede Globo. Onde foi gravado Sim Amor, Escravizaura, Gabriela, Regra do Jogo e outras novelas da época, tá? Essa filmada, já dá pra filmar dali, eu pego melhor. Vai pegar toda. Agora vai pegar de esquina, né? Pessoal, a altura da água onde ela chega, tá vendo essa marca escura na parede? Ó? Esse é o nível da água onde ela chega, tá? Ela não entra na casa porque o piso é mais alto a parte de dentro. Então o que acontece? Eles jogavam na época toda a sujeira pela janela, inclusive as fezes. Caíam nas pessoas, ficavam nervosas e diziam que estavam enfesadas. Então deu o dito popular. Enfesados, estavam cheios de fezes, tá? Como eles jogavam sempre a sujeira pela janela, eles tiveram que fazer um decreto. Toda vez que fosse jogar essa sujeira, eles teriam que gritar antes. Eles gritavam então, lá vai a merda, né? O outro já ficava enfesado, tá? Aqui nós temos aqui a Rua da Ferraria. Aqui nós vamos ver como as casas eram feitas. Pedra, barro e gordura de baleia. Aonde dava a liga na massa, construída no estilo barroco. As casas todas eram feitas dessa forma. Pedra, barro e gordura de baleia, tá bom? Aqui, ó, tá vendo como as casas eram feitas? Ó, pedra, barro e gordura de baleia, tá? Oi? É, misturava o barro, tá? Ela dava uma liga, né, no barro. Oi? Não, é porque sempre o meio da rua é mais baixo. Aí o pessoal também tem hora que o pessoal fala, tem que mudar de lado aí que tem um pouco mais pesado, né? Mas não é, sempre o meio da rua é mais baixo. Agora quando eu passo pra cá outra rua ali, vai ver que eu vou ficar mais pesado que você. Aqui, gente, ó, nós temos aqui, tá vendo, ó, a Portal Maior Vermelha, chamado Passos da Paixão. Dentro dele, pequenos altares, que é as Paixões de Cristo. São 7 portais espalhados dentro do Centro Histórico, onde passa a procissão da Via Sacra. Ele é aberto uma vez por ano na Sexta-feira Santa, tá? Aquelas portas vermelhas ali, ó, que nós passamos ali atrás. As casas todas iguais, diferenciadas as cores de porta e janela para entrega de mercadoria. Não tinha número, eram pela cor da casa. Por isso a cidade é toda colorida, diferenciada as cores de porta e janela. Cada cor dessa casa era como se fosse um número, tá? Quando as cores iam repetindo, eles pintavam a cor do batente, tá vendo? Ó, pintava a cor de batente de outra cor. Teatro Espaço, teatro de bonecos. Casas também com mais portas e não tem janelas eram comércios, onde eles faziam a troca de mercadoria, a venda de escravos no mercado negreiro. Essa porta azul comercializava os escravos e a porta amarela vendia o açúcar e o café, tá? Essa porta amarela aqui, ó. Hoje a porta azul é uma residência e a porta amarela é o Sesc, tá? Onde tem exposições aí. Nós temos aqui, ó, a Igreja Santa Rita de Castro, construída em 1722. Dentro dela funciona o Museu de Arte Sacra e ela é o cartão postal da cidade. Essa é a Igreja dos Mestiços, mistura de raças. Na lateral dela, aquela Casa Branca, a antiga prisão, onde ficavam os escravos.
Depois se tornou o quartel da Patitiba, agora é o Instituto Histórico e a Biblioteca. A igrejinha menor é o cemitério de Gavetas e ela também só tem uma torre para não pagar os impostos, tá? Essa rampa na frente da igreja ela foi feita antes do calçamento, em 1722, em cima de uma praia. E o calçamento veio depois, em 1800, então ficou mais alto do que a porta da igreja. As três janelas centrais, ó, que é a igualdade, a fraternidade e a irmandade, e na porta da igreja tem o formato de olho, que é o olho da maçonaria, o olho que tudo vê. Dentro desse olho tem o formato de uma flor, que é a flor de lótus e a romã. E aqui é a Rua do Fogo, a rua onde viviam as mulheres da vida. Hoje em dia é o cartão postal da cidade, o fato dela ser bem florida. Ela é chamada Rua do Fogo, que era a rua mais estreita. Na época do frio, eles acendiam fogueira e se bebedavam. Surgiram as mulheres e os cabarés todos nessa rua. Chamou então Rua do Pecado. Eles pecavam aí e se confessavam à igreja. Então era só pecar e se confessar. Toda vez que pecava e confessava, eles teriam que pagar uma taxa ao padre, e o padre dizia que o pecado morava ao lado, tá? A cidade ela foi feita vários quarteirões, ela pode ser que a entrada dos piratas era como um labirinto, eles entravam e se perdiam dentro da parte de fora, tá? Você ficava fácil de ficar com os piratas. A maioria das casas ela se mantém fechada, ela tem um jardim lá dentro, ó. Então eles fecham a parte de fora e abrem a parte de dentro da casa para ventilação. Todas essas casas elas têm esse jardim, que vai de um lado ao outro. A rua é a saída de fundo, o escape. Pirataria invadia aqui, ele já fugia pelo outro lado. E hoje não é diferente. Como a cidade ela é muito movimentada, para não perder a privacidade, eles mantêm a parte de fora fechada, tá bom? Vendo, gente, lá dentro da casa, ó, a janelinha lá dentro. E aqui nós temos o quintal da casa, lá que vai até o outro lado, ó. Essa casa mais moderna ela foi feita de pau a pique, devido ao tempo que se desmanchou, fizeram essa construção mais nova e não puderam mexer mais, tomada pelo patrimônio histórico, tá? Esse aqui eles nem conseguiram fazer a construção, tá vendo? Ficou só o terreno vazio. E ali nós temos a avenida principal, que é a Rua do Comércio, a única rua que nós não passamos devido ao movimento de pessoas, tá? Mas é onde fica localizado todo o comércio da nossa cidade. Mais à frente nós vamos ver os três telhados aqui à frente, ó. A eira, a beira e a estribeira. Era uma das casas mais ricas do centro histórico. Quando perdia toda a riqueza, perdiam as estribeiras, que eram esses três telhados aqui, tá vendo? A eira, a beira e a estribeira, tá? Ah, esse aqui era ricão, né? Esse era rico. Então nós temos aqui também, ó. Podemos ver aqui, tá vendo? Aqui nós temos a Rua da Ferraria. Ela é o começo e o final do caminho do ouro. Por aqui é onde passou todo o trajeto de ouro da cidade, passou por esta rua. Vinha de Diamantina até Paraty, embarcando para Portugal. O ouro passava tudo por aqui no lombo dos animais, né, nas cangaias. Então eles eram levados até o cais, e dali desembarcava a mercadoria. E os animais eram levados ao rio pelo inicial para dar o banho e retirar o suor. Junto com o suor dos animais, eles colhiam o pó do ouro e assim diziam que lavaram a égua. Lavar a égua quer dizer que fizeram bem. Pegavam o pó do ouro, levavam até o padre. E o padre então dizia que ele levava até o padre procurava o santo, guardava o ouro. E o santo então era chamado Santo do Caú, tá? Aqui à frente nós vamos ver aqui. Aqui à frente nós vamos ver aqui agora a igreja Nossa Senhora do Rosário, construída em 1725, a igreja dos escravos e dos pobres, a igreja dos negros, tá? Essa igreja que a gente tá vendo ali no finalzinho aqui, ó, tá vendo? Lá, ó. Aquela é a igreja dos negros, tá vendo, gente, ó? A igreja dos escravos. O calçamento da cidade, pessoal, ela é chamado pé de moleque. Devido aos escravos maiores carregar a pedra, as crianças faziam o assentamento da pedra com o pé. Mulheres colocavam doces na janela, eles catavam esse doce e saíam correndo. E elas viviam gritando, pede moleque, pede, em vez de roubar, pede. Por isso o calçamento e o doce ele é chamado pé de moleque, tá bom? Valeu? Ó. Aqui como
como a gente podemos ver, ó, as vidraças, os vidros, eles são postos lá de fora da casa. Na época, Portugal fez uma compra muito grande de vidro. E eles não tiveram toda a utilidade do vidro que eles fizeram um decreto ao Brasil. Toda casa estilo barroco colonial, ela teria que ter essa janela de vidro posto ao lado de fora da casa e assim eles teriam como cobrar os vidros que foram chegando ao Brasil, tá? Nós temos também aqui a Casa da Cultura, esse casarão azul, onde tem todo tipo de cultura da cidade e as 3 esquinas com pedra, vendo? E uma é liso, ó, não tem pedra. Ela forma um triângulo, que é o triângulo da maçonaria, que é a igualdade, a fraternidade e a irmandade. A cidade de Paraty ela foi toda invadida por piratas. Eles tiveram que fazer a Rota do Ouro de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, a Estrada Real. Ela tinha abandonado a maçonaria, ela veio juntamente com Dom Pedro e terminou a obra, por isso a gente vê muito desenho maçônico espalhado por toda a cidade. Inclusive a cidade não tinha riqueza, eles fizeram também o plantio de cana, produzindo o açúcar e as cachaças tradicionais, voltando todo o enriquecimento para a cidade. Mas como a cidade era pequena, Minas Gerais se tornou a maior produtora de cachaça do Brasil. Tentaram o café, a região, como você pode ver, o clima é muito tropical, não deu muito certo, né? Foi o Vale do Paraíba. E Paraty então ficou com a pesca. Como era beira-mar, muito peixe, Paraty começou a viver da pesca. Por isso que o nome da cidade é chamado Paraty, pelo peixe da região que era chamado pela tribo Tupi-Guarani. Então o nome da cidade é o nome de um peixe, né? Que é na nossa região. Aqui é mais um dos portais, ó, dos Passos da Paixão. Eles eram feitos pelos barões do café, o fato deles ser branco, eles não se misturavam na mesma igreja porque um queria tomar a riqueza do outro. Eles iam nesses pequenos portais. Achei a igreja da matriz que fez aquele tamanho todo só para mostrar que eles eram poderosos, que eles tinham poder sobre a sociedade. As casinhas menores elas são chamadas solar, os prédios maiores são chamados sobrados. Solar era só residência, sobrado ele era comércio embaixo e hospedarias em cima. Toda vez que eles construíram sobrado, eles diziam que subiu na vida. Subir na vida é construir um sobrado, tá bom? As sacadas de ferro feita no século XIX e as sacadas de madeira foram feitas no século XVIII. Pessoal, chegamos aí ao final do nosso passeio. Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Sei que em que agora vocês não ficam.